Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: Eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Nesta manhã de domingo, o Evangelho termina com uma pergunta: quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar fé sobre a terra? Essa pergunta ela não deve passar despercebida. Nós recebemos a fé porque alguém trouxe a fé até nós, né? Deus usou de pessoas para que pudéssemos alcançar a fé. Talvez nossos pais, padrinhos, irmãos, tios, avós, amigos ou outras pessoas ligadas à igreja transmitiram a fé a nós. Então é preciso que cada um de nós também possa trazer novas pessoas para Jesus, conduzir novas pessoas ao caminho da igreja. É preciso que eu e você faça por esta geração mais jovem aquilo que outros fizeram por nós. No mundo, existem correntes ideológicas que combatem a fé. E se a igreja não fizer hoje a sua missão, se não fizer o seu serviço de evangelização, se a igreja, que é o depósito da fé, não transmitir esse depósito aos demais, a pergunta de Jesus vai continuar inquietando. Quando o Filho do Homem voltar, será que haverá fé sobre a terra? Isso depende de mim e de você. Vamos fazer a nossa parte para que a humanidade sempre caminhe para Deus. Queridos irmãos e irmãs, além desta indagação de Cristo, o Evangelho fala da importância da oração. Jesus conta a parábola da viúva e do juiz injusto para mostrar a importância de rezar sem nunca desistir. Nós podemos rezar falando com Deus, conversando com Deus. E muitas vezes o texto bíblico vai nos ajudar a rezar. Você pode rezar com o Evangelho de hoje ou escolher o texto bíblico para fazer a sua oração. Cada Evangelho do dia pode ser a palavra de Deus que vai inspirar o seu momento de oração. Além de escolher o texto bíblico, você precisa escolher o tempo e o lugar que você vai rezar. Se você quiser ir em profundidade para rezar sem jamais desistir, e para que você possa experimentar a graça, a força, os frutos da sua oração. A oração nunca deve ser feita com o coração agitado. Por isso você pode também, entrou no lugar de oração, feche seus olhos, tranquilize o coração, respire devagar, solte o ar algumas vezes para você ir aquietando o coração e a mente. E você vai se projetando em Deus, se entregando a Ele. Depois você vai pedir a graça que você deseja alcançar nesta oração. Vai interceder, vai agradecer,
e vai começar a ler o texto devagar. Uma vez, duas, até você fazer memória do texto, memorizando palavras, frases, e a sua oração vai sendo engrandecida com a palavra do Senhor. Depois, com os olhos da imaginação, a gente precisa se colocar na cena bíblica, como no evangelho de hoje, entre o juiz e a viúva. E você vai ver quais são os personagens, seus sentimentos, e ali você vai rezando com o texto e com os personagens. Depois você vai escutar o que eles têm a dizer, vai tentar ouvir a voz dos dois, sublinhar os verbos, as palavras e vai trazer o ensinamento desses personagens bíblicos para a sua vida. Considere o que os personagens fazem no texto. A dor de cada personagem pode ser também a sua dor, a alegria pode ser a sua alegria. É preciso saborear o texto, a palavra de Deus, para entender o que ele tem a te falar. Depois, conclua a sua oração sempre agradecendo. É importante que possamos agradecer porque cada oração é encontro com Cristo. Irmãos e irmãs, hoje é dia de domingo, é dia de ir à missa. Busque a comunhão com Jesus. Deixa Ele ser a sua verdadeira luz, a sua força. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Que a nós. bênção de Deus desça sobre vós e permaneça para sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.